já. Estou esperando só abrir aqui no Face. Abriu. Tudo bom, pessoal? Hoje uma edição extra aí do nosso Se Liga no Gordo aí com dois mestres da geografia, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre a Amazônia Azul brasileira. Todo esse, vamos dizer, essa riqueza, esse progresso que nós temos aí e o que está sendo feito para, vamos dizer assim, contemplar a população, ter recursos. Vamos pedir aí para o nosso convidado especial aí, o professor Vinícius, se apresentar. Depois o nosso, como é que é a nossa carta na manga, sempre cativo aí no Se Liga do Gordo, o professor Roger. Falou em geografia, o Roger. Agora eu tenho outro professor também para conversar. Pode se apresentar aí, Vini. Boa noite a todos, eu sou Vinícius Venturini, sou professor do Sistema Colégio Militar, hoje trabalho em Fortaleza. Trabalhei no sistema já no Rio Grande do Sul, Brasília, e hoje eu estou na capital do Sol. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Fabiano. Se apresente aí de novo, Roger, para a nossa gurizada. Vamos lá, então. Eu sou o Roger Walterman, então, um prazer estar aqui de novo com essa gurizada medonha aí. Eu estou aqui no Rio Grande, município mais antigo do Brasil, né, e faço parte da Escola Cezanne, aqui em Rio Grande. E, claro, né, não poderia faltar, né, o nosso chimarrão lá do Geltier. Isso é de praxe da casa já, né? Lá na minha live tem chimarrão, aqui do professor Fabiano também tinha que ter chimarrão, né? Então, o chimarrão também. O nosso assunto hoje é sobre Amazônia Azul. Quando a gente fala Amazônia Azul, muita gente pensa, né? Leva para o lado dos rios da Amazônia, né? Então, eu queria que vocês situassem o pessoal nessa nossa viagem aí pela Amazônia. Como nós vamos trabalhar de Rio Grande até o Ceará, né? Vamos pegar todo o litoral aí, né? Pode começar, Vini. Então, a Marinha do Brasil, desde 1996, ela acompanhou a primeira expedição junto com Jacques Cousteau, quando ele veio para cá e determinou que, no caso, o Rio Amazonas seria o rio mais extenso do mundo. Só que nessas pesquisas e na busca de Jacques Cousteau, para quem não sabe, um grande oceanógrafo que estava atrás de Atlantis, ele tinha um desejo de pequeno de realizar o sonho, no caso, de Júlio Verne, encontrar o continente perdido. E quando ele esteve aqui, ele evidenciou a existência de corais e de toda uma área ambiental totalmente desconhecida à luz, digamos assim, da biologia, da ecologia, da geografia, mais propriamente dominada pela Petrobras na época, que seria essa imensidão do nosso litoral e a zona contínua. Aí a Marinha aproveitou, pela relação de tamanho, né, aproximadamente também mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, e chamou de Amazônia Azul, que seria toda a área de proteção que ela deveria determinar e ter maior atenção. E recentemente já, nos novos protocolos ambientais, no Rio+20, ela aparece com destaque também dentro da Agenda 21, para proteger esse novo patrimônio que foi descoberto. Só uma curiosidade, a gente teria barreiras de corais que se estenderiam desde a foz do Rio Amazonas, Rio Tocantins e Araguaia, já que é uma foz mista, do estado do Pará, semelhantes às barreiras de corais da Austrália, as mais conhecidas. Se você assistiu o filme Procurando Nemo, né, você deve ter alguma relação já. Nós poderíamos fazer um filme talvez adaptado já também no Brasil, né, procurando Fabiano, procurando Gordo, talvez, né, para os nossos peixes aqui. Deixar o professor Royce falar um pouquinho. Como é que é? Procurando jacaré? Roger, pode nos... É interessante a concepção até, e o Vinícius já traz, né, a questão da Marinha. Eu vou pegar um outro lado que, de repente, acho que vai ser um pouquinho diferente, que é uma questão bem geopolítica também. Tá? Muito se fala hoje, né? Os militares governam, os militares não governam, essa situação política que a gente está vivenciando hoje. Mas na história do território brasileiro, a questão geopolítica ela é bem presente nos governos militares, obviamente, mas até antes. Com a questão até mesmo da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília.
que, de um certo ponto de vista, seria a conquista geopolítica na América do Sul, que era a questão de alavancar o Brasil como uma grande potência regional. E aí eu vou ter que puxar uma assada aqui, né, para a questão rio-grandina, que a gente tem um grande geopolítico militar, que é Golbery de Couto e Silva, onde escreveu vários aspectos dessa conquista, principalmente para a marcha para o oeste, que se liga muito na questão da marcha para o oeste lá, estadunidense. E veja que, a partir dos anos 80, começa também estudos geopolíticos de uma marcha para leste. E aí a expansão territorial brasileira adentro do Oceano Atlântico. E aí contempla, né, como bem disse o colega aí, sobre esse aspecto de novas perspectivas e que a gente vai comentar aqui ao longo da live também com vocês. E a gente vê muita, como o Vini falou sobre a Petrobras, e a gente viu muito o pré-sal, achamos petróleo, toda aquela... O que isso aí influencia economicamente na Amazônia Azul? Vai criar alguma barreira, ou é bom, ou é ruim? Então, dentro dessa área da Amazônia Azul, nós temos a chamada zona contínua, digamos assim, de exploração, que é uma faixa, digamos, determinada dentro do assoalho oceânico, especialmente relacionado, no nosso caso, no talude, onde a gente vai encontrar essas grandes reservas de petróleo. O nosso petróleo, que tem uma das melhores octanagens, né, dentro dos petróleos mundiais, infelizmente faltam refinarias, por incrível que pareça, para administrar e trabalhar com o nosso petróleo. Não que eu tenha em vista hoje que a exploração do pré-sal, das reservas fósseis, seja tão interessante. O que está se visualizando, basicamente, e a gente tem alguns pontos críticos já para falar, a exploração do próprio petróleo, como o colega traz, né, já está aparentando, de certa forma, um problema ambiental para os corais que eu citei antes, na foz do Rio Amazonas, Tocantins e Araguaia. Eu tive a concessão recente para empresas transnacionais poderem explorar, só que sem o correta resguardo ambiental. Toda vez que eu tive no governo, né, essas aspirações de militares, essas relações mais geopolíticas, de certa forma, elas, infelizmente, elas esqueceram muitas vezes, tanto na marcha para o oeste e para leste, levar em conta a riqueza ambiental do processo de preservação. Até mesmo a gente poderia usar a Amazônia Azul, muito mais hoje, com bônus como crédito de carbono e outras relações, né, que a gente poderia deixar de explorar muitas vezes, ainda mais falando de combustíveis fósseis, né, e ter um sobreaproveitamento econômico, né, ou trocar isso por mediações. Mas essa zona contínua de 200 milhas, aproximadamente 370 quilômetros, só o Brasil pode explorar. Aí vem toda uma questão geopolítica, como o colega bem traz também. É só petróleo que tem? Não. Nós temos gás naturais, nós temos outros recursos minerais, e depois da separação, e a gente vai para a geologia pesada, que nem eu gosto de brincar, lá para as teorias de placa dele continental, a gente tem toda uma rica geologia de afastamento, tanto da costa africana e da costa sul-americana, que vai coincidir com o Brasil, onde a gente acha recursos minerais variados, reservas de ouro, algumas reservas de diamante, pelo processo vulcânico, e no caso destacado nessa região. Então eu tenho uma grande riqueza, embora desconhecida, mas presente próxima a nós. Outro problema que a gente vai enfrentar na zona de economia exclusiva é o assédio que a gente tem dos piratas modernos, né, que são os países pesqueiros que invadem o nosso litoral. Aí também a gente vai precisar da questão geopolítica para proteger o acesso desse recurso. Hoje, no mundo, 40% de toda a alimentação vem do mar. Com o aumento da quantidade de plásticos, com o aumento da quantidade de acidez na água marinha, o nosso problema da carência do caso da tratamento de esgoto, o Brasil está desperdiçando um recurso, né, de aproximadamente mais de 4 milhões de quilômetros, quase 5, comparável ao Amazonas, então, né, de produção tanto de crédito carbono ou de reservas futuras de exploração. Então, infelizmente, até o presente momento, mesmo com todas as aspirações, não está sendo feito o correto manejo. Tá? Então, eu coloco como ponto fundamental, e já questionei alguns almirantes, inclusive, tive a oportunidade de fazer isso, de qual seria a perspectiva de proteção. Sem investimento, infelizmente, né, a gente vai acabar perdendo parte desse patrimônio. E também o
O Roger tem experiência também em Rio Grande, né? De estar vendo isso aí. A melhor e maior faculdade de oceanografia do mundo. É uma das 5 maiores. E como é que é visto aí em Rio Grande toda essa... Bom, a FURG, né, ela é uma universidade por excelência, né, e reconhecida mesmo nacionalmente e internacionalmente pelo curso de oceanografia, né. Então, ela é muito bem lembrada nessa parte, além de outros cursos fantásticos que tem, mas a oceanografia, digamos, é o carro-chefe aqui da nossa instituição de ensino superior. E com a questão do descobrimento lá do pré-sal, né, e a instalação da questão do polo naval em Rio Grande, que seria, então, agora a construção para a exploração desse pré-sal, a própria instituição, né, logo já criou, então, o curso de engenharia naval. Então, tudo se mostrava que nós teríamos, então, um grande avanço, tanto de ensino, aqui na região da Zona Sul do Estado, como também empregos, e tudo isso, né, numa cadeia que aconteceria. Que, de certa forma, aconteceu. A primeira plataforma de exploração petrolífera, P-53, ela é terminada a sua construção em 2008. A partir daí vieram mais 3 plataformas para a construção, até chegarmos, então, aí à Operação Lava Jato, que foi desmantelando, né, a questão dos contratos para produção, exploração e tudo mais, bem no quesito que aí respingou em Rio Grande. Então, todas aquelas perspectivas que nós tínhamos de um grande avanço para a cidade, que é uma cidade histórica, toda aquela questão, foi se desmantelando, e a partir daí a cidade começa a viver um colapso, né? Hoje nós passamos lá no polo naval, um atulho de ferro, e mesmo assim achava-se numa perspectiva que voltaria o crescimento, e aí se instalou um outro polo em São José do Norte, aqui nosso município vizinho, que faz a divisa pela Laguna dos Patos, que é o Saleto EBR. E a terra da cebola. Tu vê, né? Da saída tradicional, né, da extração da cebola, tu chegar à construção naval. Também no município foi, né, a alavanca. E hoje se encontra parado. Aí do estaleiro EBR em São José do Norte parece que ainda faz mais coisas que aqui em Rio Grande. A minha dúvida, e aí eu lanço já uma pergunta até para os colegas, que é o seguinte, que eu acho que seria um bom debate nisso, né? Porque nós iríamos, o colega falou ali, cara, olha o tamanho da riqueza, né? Porque algumas pessoas, quando pensam naquela questão da Amazônia Azul, zona econômica exclusiva, né? O Vinícius já colocou ali, ó, só o Brasil pode explorar, pensam na questão do petróleo, porque o mais comentado foi o pré-sal. É? Aquele símbolo do Lula imitando o símbolo do Getúlio Vargas, toda aquela questão cinematográfica para a época. E aí, em alguns noticiários, surgiu alguém que dissesse se as empresas do Eike Batista tinham a tecnologia necessária para explorar o pré-sal. E aí começou a cair, né, as grandes ações de um dos caras que foi eleito um dos personagens mais ricos do mundo. E será, meus amigos, que nós brasileiros temos tecnologia suficiente para explorar tudo que tem de dar? E concordo plenamente com o colega Vinícius, né? De forma sustentável, por causa que, infelizmente, né, os nossos estudos geopolíticos, todas as nossas conquistas, a questão ambiental é sempre deixada no segundo plano. Mas fica o questionamento, né? Temos ou não temos como explorar essa região? E até mesmo a situação, né? Nós vimos que houve a descoberta, houve o leilão, né, do pré-sal, e depois aquilo parece que acabou. Ninguém fala mais nada, a gente não vê notícias, o que está sendo feito, quem é a tecnologia. Isso aí é um complicador, né? E o que vocês acham sobre isso? Então, a questão do pré-sal, ela está relacionada estritamente a duas perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro é se os combustíveis fósseis
realmente, né, deveriam ter tamanho investimento de extração, e segundo, o valor do petróleo até então, esse ano, inclusive, ele foi deflacionário, ele chegou até um valor negativo, que ele não conseguiria ser autossustentável a ponto de ser extraído. É mais ou menos como o carvão, para quem está nos ouvindo e estuda geografia também no Rio Grande do Sul, não é que ele seja de tão baixa qualidade para ser exportado, é que o valor que eu devo investir para a exploração do petróleo no Brasil, no pré-sal, em algumas áreas continentais, assim como o do carvão, ele é um valor maior do que o lucro que eu obteria, ou seja, ele é antieconômico. Então, nessa perspectiva, né, todo esse fascínio pelas reservas de pré-sal, elas estão, digamos assim, como reservas estratégicas, né, para um futuro cataclístico, talvez, ou para uma necessidade extrema, quando acabarem as reservas de mais fácil acesso. Esse seria um ponto. O segundo ponto que eu queria só destacar é que a Petrobras, em nenhum momento, enquanto empresa, cometeu nenhum crime. A administração dela pode ter sido criminosa. Uma coisa que a gente tem que deixar claro sempre para os alunos é que quando eu quero privatizar uma empresa estatal, e aprendam, por gentileza, conosco, né, vocês têm 3 mestres, pessoas mais velhas, né, o cabelo um pouco mais... Dentro colorido. Colorido, digamos assim, destacado. Só se privatiza a empresa que dá lucro. Porque a iniciativa privada não quer comprar empresas que não têm costos de lucratividade. Nunca se comprou tanto pela internet no Brasil. Os Correios é matriz exclusiva, e é justamente a empresa que, mal administrada, que tem exclusividade de serviço, de entregas, está passando por essa gestão tão ruim. O que aconteceu, na verdade, com a Petrobras? Desde o ingresso desastroso, e talvez o pior governo, pelo menos é a minha opinião, Fernando Henrique Cardoso passou por esse país em termos estratégicos, políticos, econômicos, as matrizes energéticas. Só para vocês terem uma ideia, alunos, foi ele que privatizou a Vale do Rio Doce por 1/3 do valor dela. E antes da privatização, jamais tinha ocorrido nenhum problema semelhante a Mariana e Brumadinho. Ou seja, isso já de uma empresa privada. Enquanto estatal, ela era perfeita. Eu tive muitos amigos, meu professor orientador, com certeza o Roger já ouviu falar, porque é da área, né? Tomazelli e Vilvoc, que fizeram toda a geomorfologia costeira do Brasil, foram eles que fizeram os primeiros levantamentos. Eles me atestavam que as plataformas da Petrobras e a Petrobras, até a chegada de Fernando Henrique Cardoso no governo em 1994, infelizmente, né, de certa forma, elas eram impecáveis. E a exploração e a tecnologia perguntada antes existia. O Brasil era líder tecnológico até a década de 90 em prospecção de petróleo em águas profundas. Nós explorávamos petróleo tanto no Oriente Médio, nós explorávamos petróleo no Mar do Norte, nós explorávamos petróleo em Angola. Nós éramos os líderes tecnológicos, até o momento que se decidiu que, por algum motivo, a Petrobras, né, não apresentava salubridade financeira, não tinha condições de se manter e deveria começar a ser privatizada. Primeiro veio a quebra do monopólio, e mais uma curiosidade gaúcha, né, por muitos anos só existiam 2 empresas que poderiam distribuir petróleo no Brasil. A Ipiranga, que é mais antiga que a Petrobras, por algum motivo que eu desconheço, mas tinha um gaúcho doido no interior do estado, na cidade próxima a Rio Grande, inclusive, esqueci o nome dela, foi capital durante a Revolução Junina, é mais ao sul, perto de Juiz, esqueci o nome dela. E esse cidadão... O Piratini? Piratini, obrigado. Esse cidadão de Piratini, no interior gaúcho, ele decidiu criar uma empresa de distribuição de petróleo, sendo o único estado do Brasil que geologicamente é impossível ter petróleo, tanto no continente quanto no mar. Ele teve uma ideia fantástica, né? Se ele quisesse trabalhar com carvão, seria mais lógico. E depois, outro gaúcho, Getúlio Dornelles Vargas, não aceitando a sede internacional das transnacionais e observando um cenário geopolítico relacionado ao Oriente Médio, também nacionalizou o petróleo. Então, por muito tempo, só tinha 2 postos de combustível no Brasil. Ou abastecia na Ipiranga, que infelizmente, né, com a administração ficou com essa coisa, né, pergunta lá. Ou abastecia no posto Petrobras. A partir da Petrobras e a lucratividade que o petróleo deu, de certa forma, era fantástico, porque era o maior rendimento que o Rio de Janeiro tinha. Eu já aproveito para puxar outro assunto interessante, porque, infelizmente, parte da falência das instituições do Rio de Janeiro, enquanto Estado, enquanto município, vieram justamente pela quebra da distribuição de lucros do petróleo, lei de outro gaúcho, né, por todo o país, né, quebrando, digamos assim, a apreensão dos valores pelo Estado do Rio de Janeiro. A Lava Jato, ela apenas indica algo sintomático.
As empresas públicas no Brasil, e muito bem ele falou da FURG, eu conheço, admiro, e eu vou dizer para o amigo, eu tenho muito carinho também pela Faculdade de Geografia, porque ela tem um trabalho muito lindo dentro do processo geológico sedimentar da Laguna Costeira, Laguna dos Passos, Lagoa Mirim, etc. Eu acompanhei parte do trabalho. Muitas vezes entrava na laguna para buscar dáfna, ver o microcrustáceo, a salubridade, em função da questão do arroz, o cuidado que se tinha com a população, né, para saber se a irrigação, o fertilizante estava prejudicando a água, especialmente do povo de Rio Grande e Pelotas. Então, eu falo para vocês com toda autoridade, infelizmente, houve uma precarização da Petrobras. Parte disso vai ser atingido pela Lava Jato. Quando eu tiro o corpo técnico e começo a colocar um corpo político para administrar, e é esse corpo político que foi preso pela Lava Jato, né, que inviabilizou, de certa forma, a continuidade, né, do polo naval que se tinha em Rio Grande. Não foi culpa da cidade, não foi culpa do Estado do Rio Grande do Sul, não foi culpa nem da federação, mas, infelizmente, esse projeto, como eu falo, gosto de falar, um projeto de país, foi violentado por um projeto de governo. Não vamos entrar no mérito de partidos, porque todos roubam, infelizmente, né, mas essa questão do petróleo ela foi mais atingida. Quem fazia as maiores pesquisas em função da tecnologia, etc., era a Petrobras. Foi ela que garantiu, já, inclusive para a Marinha, que eu teria materiais e outros minérios, inclusive minérios radioativos, de enriquecimento de urânio, etc., no subsolo. Então, assim, eu tenho condições de afirmar para vocês que a riqueza da Amazônia Azul é imensa. Porém, infelizmente, hoje não existe um programa de país ou um projeto de país para correta proteção, como bem lembrou o professor Roger, ou para melhor exploração. E hoje nós não temos mais tecnologia, porque o setor tecnológico da Petrobras foi privatizado. E a grande maioria desses gênios se encontra ou em empresas internacionais, transnacionais, ou está trabalhando em centro de pesquisa. A Petrobras exportou muito engenheiro para o Oriente Médio e para o MIT, para trabalhar justamente nos maiores produtores ou no maior consumidor. Isso aí já foi um tema que nós trabalhamos já, que foi o caso, a fuga de cérebros do Brasil, né? Que a parte de engenharia é incrível, a parte médica, né? Medicina também, quantos doutores aí fora do Brasil. Então, a gente vê que acontece muito. Uma pergunta assim, ó, agora para o Roger. Ih, variedade. Agora sim, agora eu vou te jogar lá no meio da Lagoa dos Patos agora. Claro, variedade. A gente vê muita informação que a Amazônia Azul ela é muito mais importante que a própria Amazônia na parte do oxigênio, de transformar, de trazer, de mudar isso. É verdade, por quê? Olha isso, o cara trouxe uma pergunta lá, bem na questão ambiental, né? Não, isso aí é uma questão assim, ó, a gente vê muito, porque é uma situação que nós levantamos, né? Eu trabalho junto com o professor Rômulo Bolivar, lá do Rio de Janeiro, lá do ProEnem, do ProMilitares, com o Nosley, lá de Curitiba, e nós conversamos muito sobre temas que podem cair no Enem. E nós alavancamos esse, Amazônia Azul. Por que não? Claro que o Enem nunca vai trazer aquele problema que vai ter uma crítica forte ao governo. Isso aí, como é que é? Tipo fogo na Amazônia, isso aí não vai ter. Mas a problemática da Amazônia Azul pode vir. Qual é o mais importante, a Amazônia Azul ou a Amazônia? Olha aí. Por muito tempo você vendeu aquela ideia, né, que a Amazônia era o pulmão do mundo, né? Até na minha alfabetização geográfica, eu fui ensinado assim, né? Depois, posteriormente, tu vai tendo contatos com algumas outras literaturas, aí tu já observa que os Estados Unidos estudam a questão geográfica brasileira sem a parte da Amazônia, a nossa Amazônia legal, e começa um debate sobre o que é essa questão do pulmão do mundo. E começa a ter várias contradições dessa ideia, e aí começa que o pulmão do mundo não são as grandes vegetações, mas sim os grandes oceanos. E aí eu trago aqui, tem muitas pessoas que discordam dele, e até a primeira impressão que eu tive dele causou um pouco de
desconforto, que seria o professor lá da USP, Rodrigo Felício, quando ele traz a ideia de que aquecimento global é uma farsa, não existe aquecimento global, e aí onde ele traz essa questão dos oceanos como o pulmão do mundo, pelas questões de fitoplâncton, toda essa parte aí, que até então, na minha alfabetização geográfica lá dos anos 90, não existia, ninguém falava nisso daí. Em tamanhos, a Amazônia Azul já superaria a nossa Amazônia Legal, né? Isso é importante também o aluno que está nos assistindo fazer a diferença, né? Do que é a Amazônia e o que é a Amazônia Legal e o que é a Amazônia Azul. Então, são 3 coisas para, né, se situar. Porque a riqueza, ela está na superfície das águas, nas águas e no solo. Por que eu digo isso? Nas águas e na superfície, a questão pesqueira. E aí trago de novo até uma questão aqui de Rio Grande, novamente, que é a questão da indústria pesqueira, que já se viveu um ciclo econômico da indústria da pesca aqui em Rio Grande, que também se passou esse ciclo. Mas depois o professor Vinícius traz a questão, né, da exploração, né, dos combustíveis fósseis, minerais metálicos, não metálicos, para uma prospecção futura, quem sabe, numa hora de um aperto, né, que nem o professor nos tratou, eu vejo com olhos de riqueza natural maior até do que a riqueza da Amazônia Legal. Porque a Amazônia Legal já foi não totalmente estudada, né? Nós temos milhões de espécies catalogadas e certamente espécies ainda não catalogadas. A questão dentro da Amazônia é quando a gente vê o bioma amazônico também junto, porque aí nós estamos falando de floresta e o rio, porque aí nós temos agora a concepção da água doce, e principalmente se pegar a questão da água como fonte de vida, pegar a água do maior rio do mundo, ou a ideia da reserva de água lá do aquífero altera do chão, né? Você tem uma concepção de 2 tipos de riquezas, tanto água quanto fauna, né? Flora. Por outro lado, que nem o colega disse, e aí a Marinha do Brasil, né, toma essa frente, ela que denomina essa questão de, né, Amazônia Azul, é recente. Então, o pouco que se sabe é que tem já muitas projeções futuras de tudo que nós podemos ter dominando essa zona exclusiva especial, tanto que o Brasil começa com uma parte lá na década de 80, a partir da conferência lá das Nações Unidas dos Direitos ao Mar, e vai aumentando, porque vislumbra aquilo que o professor citou lá no início, né, que ali haveria muitas riquezas e que ainda seria maior. Então, eu particularmente, eu já vejo um avanço maior, como maior riquezas na Amazônia Azul do que propriamente na Amazônia Legal. E a tua opinião, Vini? Primeiro, Fabiano, eu queria agradecer a oportunidade de lembrar aos alunos que para a prova do Enem só cai a atualidade em redação. Em geografia, desde 2017, não há atualização do banco de dados. Então, você não vai ter nenhuma questão atualizada sobre os problemas ambientais, geopolíticos, etc. Eles nem sabem que o NAFTA acabou, eles não sabem que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, assim, é só a prova de redação, e aí eu faço outro pedido a vocês, o pessoal que vai especialmente fazer o Enem, vocês ainda têm 6 meses, quase, né? Vamos pensar assim, quase 5 meses, basicamente, para se preparar em redação. Só redação é prova eliminatória em qualquer concurso de nível médio e nível superior no Brasil. Então, se você não tiver uma boa redação, infelizmente, você já não precisa se candidatar. Né? Um curso concorrido, um concurso, infelizmente, você não faz. Por isso que esse debate que traz argumentos, né, e, digamos assim, prioriza atualidades, pode ser interessante. Quando o professor Fabiano coloca a Amazônia Azul e pulmão do mundo, essas questões, eu posso lembrar, porque, infelizmente, quando eu comecei a dar aula em Porto Alegre, no Colégio Roosevelt, né, para quem não sabe, que fica próximo ao Shopping Praia de Belas, eu era professor de Biologia, Matemática e Geografia. Né? O Estado do Rio Grande do Sul forçava a gente a trabalhar com essas áreas. Né? E eu gostava, pior que eu gostava. Então, na chamada zona fótica, que é a área que vai até 200 metros do mar,
eu tenho um grande desenvolvimento de algas, que é elas que dão a cor do mar. O pessoal do Sul, que está me ouvindo aí do Colégio Militar de Santa Maria, Escola do Vagão, do Colégio Militar de Porto Alegre, que, na minha opinião, tem o melhor pátio do Brasil, que é toda a redenção, tá? Vai entender que a cor da água, no caso do nosso veraneio, a cor da água do nosso mar é marrom pelas algas pterofíceas, né? Então, eu tenho um tipo de alga marrom que vai refletir a luz solar, porque a água é transparente. Já em áreas mais próximas ao litoral que eu escolhi morar, Fortaleza, né? Desculpa, Maragogi, né? Foi um plano de vida, gente. Eu nasci para isso. Cassino, né? Trocou cassino. Troquei cassino por Jericoacoara, desculpa, né? Estudem que dá certo. Estudem que dá certo. Eu tenho algas clorofíceas e cianofíceas. Elas são as grandes responsáveis pelo processo de oxidação da atmosfera. Se eu tivesse um outro colega, digamos assim, de biologia, um assunto mais aprofundado, ele poderia trazer a teoria da abiogênese de Oparin, que primeiro efeito estufa originou, no caso, a produção e consumo desse ser que partiu de um aminoácido, começou a consumir gás carbônico e oxigenar a atmosfera. O oxigênio realmente vem do mar. Mas aí eu tenho duas circunstâncias. Eu tenho o pulmão do mundo relacionado aos corais e às zonas fóticas e ao desenvolvimento da água no mar, e eu tenho a Amazônia, a floresta amazônica real e a floresta amazônica legal, assim por diante, que seriam o refrigerador, né, o mantenedor da umidade. Eu costumo brincar nas minhas salas de aula que eu tenho, digamos assim, no mar eu tenho o pulmão, literalmente, não tem problema nenhum fazer essa alusão, o oxigênio vem dali, cerca de 80% do oxigênio produzido vem das algas, em regiões tropicais, é importante destacar isso. Essa alga marrom que você vê no Rio Grande do Sul não serve para nada, não serve para deixar o mar sujo, né, e produz pouco oxigênio. Pior é isso, tá? Tem que falar, gente. Não adianta, eu sou gaúcho, eu posso falar. Né? Se você é gaúcho e está me ouvindo, você também deve ter tido uma mãe que passou hipoglose na tua cara e te mandou para a praia. Né? Não tinha nem protetor solar na nossa época. Eu vi que sobra para mim aqui, que fico com a alga, com a mãe d'água e agora com banho de barro. O que sobra para mim no cassino? Tomar chimarrão. A outra circunstância que tem é que a Amazônia, a floresta amazônica, ela é responsável por atrair a umidade, a baixa pressão, para dentro do continente e dispersar essa umidade, não só no Brasil, especialmente a região centro-sul, mas no mundo todo. Então, eu tenho a produção de oxigênio no mar, eu tenho um climatizador dentro da América do Sul, essas duas Amazônias funcionam. Ainda tem os rios aéreos, que foram descobertos há menos de 4 anos. Desde as poeiras que vêm do Saara, que vão ser condensadas aqui, formando os polímeros de chuva, processo de aglutinação da chuva. Ou seja, nós temos muitas novidades relacionadas a esses dois biomas. Então, assim, é fantástico discutir esse tema e provavelmente se caísse, cairia as perspectivas ambientais. Eu teria como fundamentar, como eixo de ação, né, são as propostas mitigadoras que o Enem pede, as propostas, no caso de intervenção, eu teria que proteger o mar. Na prova do Enem passado, eu posso falar porque eu faço a prova do Enem, os meus alunos sabem disso, né? Meu compromisso só encerra no último dia de prova, eu faço a prova junto com eles. No último Enem passado, caiu a questão da pegada ecológica, né? Ainda não caiu a pegada do plástico, que é a quantidade de plástico que eu uso, desdobramento dele e a poluição. Relacionado à Amazônia Azul, professor Fabiano, e depois de trabalhar os temas e respondendo a pergunta, eu vou lançar outro questionamento. O Brasil não trabalha em 80% do seu saneamento básico, mas consegue aprovar leis esdrúxulas para proibir o canudinho em plástico. Então, como é que essas propostas interventoras podem proteger esse bioma, já que a gente não faz um saneamento que gera, no processo de eutrofilização, no caso, produção anômala de matéria orgânica para as algas durante o verão, por isso que tem aquele chocolatão início final de janeiro, início de fevereiro no Rio Grande do Sul, em todo o litoral brasileiro, essa produção anômala de algas pelo excesso de nitrogênio, muitas vezes, ou da agricultura, ou do lixo produzido e largado no oceano, a questão do plástico, e o terceiro é como que a gente utiliza, no caso, até de forma balneável, qual é o valor turístico que esse patrimônio tem. Porque uma coisa que a gente ignora, quando a gente fala de Amazônia Azul, a gente fala das algas, a gente fala da questão econômica, daquilo que está no fundo do mar, mas o nosso país ainda é um país que vende balneário. O turismo no Brasil está relacionado ao litoral.
Se nós poluirmos, se nós degradarmos, nós vamos perder a indústria que não gera poluição, que é a indústria do turismo. Então, eu tenho uma nova perspectiva de ação interventora. Por que eu devo proteger a Amazônia Azul, então, se eu tivesse que responder na prova do Enem? Primeiro, eu tenho que garantir, no caso, a questão do oxigênio. Segundo, eu tenho uma reserva de alimentos, pescado, bem lembrado pelo professor Roger. E terceiro, todo o turismo que o Brasil vende é relacionado ao litoral. Se a gente prejudicar a Amazônia Azul, a gente vai estar destruindo, aproximadamente hoje, em termos de PIB, alguma coisa de ingresso, algo perto de 20% de todo o lucro que o Brasil tem, se não preservar essa região. E a gente pode ver naquela contaminação que houve com petróleo, né, que apareceu em todo o litoral aí da nordestino, né, que não se sabe de onde saiu, como veio. Segundo a USP, foi um derrame de petróleo que aconteceu. Olha que fantástico que são as correntes marinhas. Para o pessoal do Sul, a prova de Rio Grande sempre colocava a navegação de Amir Klink, eu lembro das questões. Eu tenho saudade da prova da FURG, que, na minha opinião, era a prova que tinha maior fidelidade ao ensino médio no Rio Grande do Sul. Era a prova que eu considerava a melhor prova de geografia mais próxima da realidade do estado do Rio Grande do Sul. Sempre colocava as questões de Amir Klink. Teria ocorrido um derrame, olha só, para quem assistiu, para quem gosta do mundo da Marvel, tá? Para quem assistiu Guerra Civil 2, ali próximo ao deserto da Namíbia, Costa do Esqueleto, teria ocorrido um derrame, tá? Próximo à Namíbia, pela corrente de Benguela, teria ido em direção ao norte, depois ia pegar uma carona na corrente sul-equatorial, que vira a corrente das Guianas, ia dividir com a corrente do Brasil, ia poluir o litoral até, no caso, Cabo Orange, lá no Amapá, ia poluir o litoral também até, no caso, se encontrar com a corrente das Malvinas, que vem do sul, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, como aconteceu. Segundo a USP, essa seria a explicação mais lógica para ter essa divisão da poluição nesses dois pontos. Muito interessante, né? E agora eu estou falando, né, que pegar uma carona, me lembrei de novo do Procurando Nemo, né? Pegar uma carona... eu vou pegar uma carona na corrente australiana das tartarugas e vamos ver onde é que vai parar. Eu fiz a minha, no caso, a minha dissertação de mestrado, ela foi embasada como é que eu posso usar os desenhos animados em sala de aula. Então, assim, não te preocupa que tudo que você está falando é muito real para mim, pelo menos. Eu sou conhecido como o professor mais retardado que tem, tanto que eu não consegui nem colocar professor no meu nome quando entrei na live. Mas o Vinícius, tu me permite uma coisinha, Fabiano? O Vinícius fala uma questão que me chamou um assunto muito importante que é comentado aqui em Rio Grande, que é essa questão da preservação do nosso ambiente costeiro pela questão turística, né? Então a gente tem aqui, né, nós vangloriamos a questão de ser a maior praia do mundo, que já há uma discordância dessa questão de ser a maior praia do mundo. A maior praia do mundo em linha reta, olha a vantagem. A vantagem, a maior praia do mundo em linha reta. Quem que se orgulha disso? Tinha que ser gaúcho mesmo. Então temos todo esse artefato aí para chegarmos no verão. E aí se questiona, diz assim, ó, os turistas vêm aqui e poluem a praia. Esse era um comentário antigo. Hoje o comentário está dizendo, não, quem polui é o próprio Rio Grandino. E aí o que me chama a atenção, que há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu fui passar um pequeno pedacinho de férias ali em Santa Catarina, e tu encontra gaúchos com outro tipo de prática em relação à praia. A educação que sai daqui de Rio Grande já é outra lá, porque lá é diferente. Porque certas praias de lá, como aquela região de Bombinhas, por exemplo, quanto que entra, paga para entrar, toda aquela questão ambiental, ou tu vai lá em Paranaguá, na Ilha do Mel, também preservação ambiental. E aí se questiona muito aqui em Rio Grande isso, né? Por que não há valorização ambiental pelo próprio povo? Por causa que é uma questão turística que poderia ser muito melhor aproveitada, e às vezes a gente vê, né, esses aspectos. Então, era só uma referência, porque me chamou bem a atenção disso, porque a gente vê em outras localidades onde há uma educação, há um planejamento, há uma estrutura para que faça da exploração do turismo naquela região. E muito se poderia fazer aqui na nossa Zona Sul e não se faz. Não, e até mesmo tu estava falando aí, eu achei interessante, eu estava
vendo a reportagem, não sei se o Vini viu lá no Nordeste, se saiu algo, aqui em Rio Grande está sendo embarcado não sei quantas mil cabeças de gado, né? É o maior embarque de gado no mundo que está sendo feito aqui. E para tentar o quê? Voltar a parte do porto, né? Eu achei bem interessante, mais de 100 caminhões boiadeiros ali descarregando. Aí eu fiquei pensando, aí disseram assim, pô, esse navio vai levar 20 dias daqui do Brasil até o Líbano, até o Oriente Médio. É complicado, né? Bom, olha, se você pegar Gênesis 4, né, ali tu vai começar a ver a questão da Arca de Noé. Né? Não é tão complicado trabalhar com gado, de certa forma. Mas o embarque vivo e de animais e transporte vivo é uma exigência para abate e para as relações ambientais. A carne maturada e congelada, ela perde qualidade. Então, esse pedido, digamos, mais esdrúxulo, é para cortes nobres. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, né? E ele vai ter que começar a entrar nessas perspectivas de diferentes cortes de carne, de certa forma. Então, esse pedido de embarque, realmente, ele é diferente. Eu cheguei a ler, mas eu cheguei ali por outra perspectiva. E só para ilustrar bem o que o professor Roger falou, né, da outra perspectiva, eu tive uma oportunidade de ser professor de turismo na própria universidade, Pontifícia Universidade Católica, no curso de turismo do Instituto Federal de Santa Catarina, Instituto Federal Catarinense, que antes de ser professor do sistema militar, era professor do IFET, né, antigos institutos, hoje institutos federais. E quando a gente trabalha com turismo, tem uma coisa muito curiosa. Na região sul, no Rio Grande do Sul, o turista realmente não polui. Né? Até porque nós não temos uma vivência, uma educação de como usar o espaço da praia. Já em Santa Catarina, já tem uma perspectiva mais economicista, mas relacionada a áreas restritas, onde eu não tenho um assédio, digamos, de tantos turistas argentinos quanto gaúchos, que eles não levam essa cultura. Infelizmente, o imigrante não leva a cultura, ele leva a cultura dele, ou a falta de cultura. Mas na região Nordeste, para quem conhece, eu faço questão de sempre de ilustrar, uma das melhores regiões de turismo, digamos assim, destacado para veraneio ou para quem vem passar o verão, que eu tenho em Porto Seguro, Maragogi e hoje eu encontro Jericoacoara, é a perspectiva do habitante. Quando tu pergunta para ele o que é a praia, para ele a praia é o escritório, então ele não pode sujar o escritório, ele não pode bagunçar o escritório, ele não pode, né, ter relações estranhas no escritório, porque aquele ambiente é o escritório dele, ali que ele literalmente ganha a vida dele. Então, aquele espaço tem que ser o mais organizado, o mais limpo, o mais eficiente possível. Então, tu tem outra mentalidade de como você enxerga aquele espaço, mas aí eu vou entrar no outro critério. Na região sul, a falta de cultura também se deve para a questão da sazonalidade. Eu só tenho, basicamente, 1 a 2 meses de aproveitamento, então eu também tenho, né, como é que eu vou adaptar em tão pouco tempo essa cultura? Eu vejo dessa forma. E tudo no Brasil vai se barrar sempre no mesmo problema. É a falta de cultura da população em relacionado a essas questões. Por exemplo, saneamento básico não dá voto. Né? E corrigir, né, as pessoas também não dá voto, infelizmente. A gente pode falar sobre isso. Porque se chamar a atenção de um aluno, né, ele já se magoa, imagina você fazer isso com um turista ou com um cidadino. É complicado. Pode falar, e essa educação ambiental local, me lembrei assim de uma vez que eu visitei a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e isso lá em 1999. Então tu pegou bonito ainda. Pegou bonito mesmo, né? Olha, ela faz jus à cidade e tudo, né? Na época não tinha nem aeroporto, hoje já tem até um aeroporto, não, né? A prospecção que a cidade teve foi também por uma questão de cultura local, porque se observou que, se bem cuidado, se bem preservado, ia poder explorar aquilo ali e ia ter um retorno econômico. Tanto que quando eu fui em 99 nessa cidade, a rede hoteleira era muito pequena, mas tu via várias construções, né? Tu dava uma volta no município e tu via várias construções hoteleiras já em 1999. Não tive ainda o prazer de retornar à cidade, mas acompanho, né, por telejornais e notícias e tudo mais, o crescimento que teve. E me lembro muito bem que eu estava visitando lá um parque ecológico e eu fui querer ver algo diferente e eu fui assim, sabe quando tu tá assim, numa mata mais fechada
e tu vai assim para querer abrir, assim, para te ter uma visão, eu fui fazer isso. Nós estávamos visitando a Gruta do Lago Azul. E quando eu fiz assim, eu não sei se eu fiz muito bruscamente, como é que foi o negócio, quebrou um galho. Nossa, tchê. Eu não preciso dizer para vocês que eu fui quase que linchado, né? E isso que não, a gente não precisa revelar a idade, mas em 1999 eu tinha, nem me lembro mais, tinha 15 anos, cara. Nem tinha feito 15 anos, tinha 14 anos, cara. Porque tinha, né, desde o cara do nosso guia turístico, que falou para mim não fazer mais aquilo, e pior que foi assim, foi uma questão não por querer fazer, foi um acidente, pelos próprios turistas que estavam ali. Porque tu embarca no negócio e tu vê a cultura e parece que a cultura já internaliza no teu corpo e tu segue o baile que tu tem que ter uma preservação ambiental. A primeira coisa que eles disseram, tinha que ser gaúcho. Tem uma dissertação de mestrado em Campinas que faz uma comparação com o livro do Policarpo Quaresma, né? A saúva, né, e o Brasil, os gaúchos e o Brasil, a marcha dos destruidores da natureza, a marcha poética, etc. É a oportunidade de ler, para que, se no caso alguém for a SpaceX, poder passar ali na Universidade de Campinas, está lá a dissertação. Mas falando em SpaceX, a prova da SpaceX, né, de redação, já vem o saneamento básico, né, Vini? Venho ano passado trabalhando com a parte dos canudinhos, do plástico, prejudicando-se. Então, é uma outra pegada, né? Eles gostam também disso aí. Só que na SpaceX, se eu não me engano, não tem a relação de intervenção, né? Não se cobra a política de intervenção. Eu não sei se eu posso dizer isso, é uma diferença. Assim. Só que eu discuto isso aí muito com os alunos e com os outros professores, porque se tu pega o edital, ela fala só assim, a conclusão tem que fazer o fecho da redação. E quando a gente trabalha com texto dissertativo, argumentativo, eu vejo o fecho como a solução ao problema. Porque tu tá trazendo um problema, né? Tu tá trazendo um texto dissertativo argumentativo. E eu digo muito para os alunos, faça completo. Eles não vão descontar a nota porque tu solucionou. Porque ele só fala fecho, não diz mais nada. E isso aí eu acho interessante, porque muitos alunos aqui, quando eu trabalho, e faz a redação padrão mesmo, como é para fazer, bonitinha, com fecho, não tem erro, eu tive 2 alunos aqui que fecharam com 9,6 de nota. Parabéns. Então, assim, uma nota excepcional. E como aconteceu o ano passado aqui, nós tivemos uma nota do Enem subindo de 712 para 825. Foi assim, detonou. Por quê? Trabalhar, escrever, tem que escrever. Toda semana tem que escrever pelo menos uma redação. E eu falo muito prazeroso. Tem que sentir prazer em escrever, não pode ser uma dor. Fabiano, hoje saiu uma relação, um colega meu de literatura que mandou, deixa eu só pegar aqui no celular, que eu respondi, então eu tenho gravado aqui. Não façam isso, não usem o celular durante as lives, tá? Mas como é por um objetivo, né, informativo... É um objetivo nobre. Instituto Pro Livro, em parceria com o Itaú Cultural e com o Ibope. 4,6 milhões de brasileiros perderam o hábito de leitura em 4 anos. O brasileiro, ele não apenas não lê, como lê mal. A interpretação de texto é o problema nacional. Muito. A questão da falta de leitura é que traz essa relevância da redação ser eliminatória, muitas vezes, que acaba se tornando a vilã, mas eu vejo como um aspecto positivo. Eu era um aluno que tinha muita dificuldade, eu já vou até dizer como testemunho, né? Deixa eu me apresentar de nome, né, Vinícius? Né? Eu tinha muita dificuldade com redação, tive que fazer caligrafia no colégio, apanhava do meu pai. Para quem não sabe, isso era um método educacional na década de 80. Uma prática utilizada. Na minha opinião, o Brasil mudou depois que o mertiolato parou de doer. Mas continuando, o que nós temos aqui? A gente tinha uma necessidade, uma obrigatoriedade de cumprir relações literárias. Eu não apenas pesquisava em livros,
eu tinha que produzir redações, eu tinha que produzir poesias, eu tinha que produzir sonetos no colégio. Eu me lembro que era um sacrifício, até que uma professora do ensino médio, né, uma grande professora, assim como o Fabiano, me fez o desafio. Tu odeia tanto literatura, tu nunca vai conseguir namorar, porque tu não começa a escrever alguma coisa para as meninas em volta, etc. E hoje eu tenho um blog, né, com mais ou menos umas 30 mil leituras já de sonetos e poemas sobre amor. Eu achei um nicho, alguma coisa que me interessasse para ler e para poder escrever. Se tu já deve ter lido, então, Eu gosto de Neruda e Quintana. Quintana é bom. Eu gosto muito aqui de Santiago, Caio Fernando Abreu. O cara é muito bom também. Então, são poesias, assim, diferentes. Mas o que a gente... Para quem é gaúcho, até Jaime Caetano Brau vai, né, como poeta. Aqui na nossa escola, eu já puxo os meus alunos, né, no ensino médio eu dou aula também de Sociologia e Filosofia, e aí eu puxo pela leitura de alguns clássicos, né? E isso tem funcionado muito na redação, e a gente obteve um êxito muito legal no PAV, né, naquele vestibular seriado que a gente tem aqui na Federal de Pelotas, com 2 alunos do terceirão, uma tirando 14, a redação lá vale 14 pontos, e outra tirando 13,95. E a base da escrita delas, né, claro, também muito mérito da escola e da parte da professora da produção textual, mas muito que elas escreviam, elas tiravam das aulas de humanas. Tanto geografia, história, sociologia, filosofia, que às vezes os alunos olham e dizem, pô, cara, que saco, cara. Pô, o cara mandou eu ler Platão, cara. O cara, imagina, por que eu vou ter que ler Platão? Né? E aí tu vai e começa assim, ó. E aí tu vê um nicho para te abordar de uma maneira que chame um pouco mais a atenção do aluno. E o mais incrível é ver alunos, seja da minha área de formação, da geografia ou do direito, mas quando chegam em outros cursos, dizem assim, ó, Roger, eu tô tendo aula de sociologia no primeiro ano da faculdade, cara. Pô, tá aparecendo no ensino médio. Aí te dá uma satisfação. Porque Sim. O aluno, às vezes, ele acha assim, ó, cara, eu não vou usar aquilo ali para nada. E vários cursos que tu faz o ingresso, no primeiro ano, é muito comum ter filosofia ou sociologia. Então, a gente tem buscado fazer essa questão. E agora o Vinícius trouxe essa questão do desinteresse para a leitura. Esses tempos eu tive um convidado lá no programa que foi muito legal, né? Ele é radialista aqui em Rio Grande. E aí eu comentei com ele, cara, eu tenho visto assim, porque eu fui até professor dele. O quanto tu começou a ler, cara, tu não colocava nas redes sociais ou tu não lia? E ele me disse assim, ó, Roger, eu não lia. Mas eu vi que eu precisava ler para ter conhecimento do mundo. E comecei a ler de tudo um pouco, mas de tudo mesmo. Só que ele colocou metas na vida dele. Então, na primeira, assim, metas que ele sabia, assim, não, isso eu consigo. Então, foi interessante. No primeiro ano, ele colocou que ele lia 4 livros. Ele ia ler 4. Ele leu 6. No outro ano, ele colocou que a meta seria 8. Ele leu 12. E foi assim, escalonadamente. Esse ano, até a nossa live, que foi no final de... Deixa eu só perguntar, ele é de humanas, né? Ele é de humanas, né? Não, ele é radialista só. Não, mas eu tô falando assim, porque ele não sabe fazer metas e frases em números, né? 4 para 6, 8 para... É tudo aleatório, né? Ele vai cobrar a meta. Ele vai ter uma meta. E eu sei que até dia 12 de agosto, que foi essa live que eu fiz com ele, ele já tinha lido, se eu não me engano, 87 livros neste ano. Fabiano, e mudou muito até o modo dele falar, assim, ó, na rádio, né? Cara, estrondoso, assim, a diferença do que tu é conversar com uma pessoa que tem uma carga de leitura de uma pessoa que não tem carga de leitura. Uma das coisas que eu identifico é na educação e na formação docente, os alunos vão concordar comigo, todos os professores, com exceção de língua estrangeira, dão aula de português. Né? A gente usa essa ferramenta o tempo todo, então é ridículo a gente deixar toda a carga de trabalho e também o mérito
né, para o professor de redação, como se fosse o único, né, indivíduo interessado na leitura, na escrita. Parte dessa, digamos assim, parte sintomática desse processo é que nós não somos alfabetizados na licenciatura a buscar a escrita do aluno. A gente faz muitos debates, a gente procura a fala, a oralidade, a expressão, são outras competências que ele tem, mas as nossas provas e a nossa forma de passar o conteúdo é na mesma língua. Então, essa é a primeira relação que eu trago sobre a língua portuguesa. Quando eu descobri que eu tinha que cobrar dos meus alunos também a escrita, nem que fosse de um parágrafo, numa prova, numa redação, numa prova bimestral, para que eles se habituassem a discorrer argumentos. E a gente que fornece, no caso, o senhor é mais do que eu, professor. O senhor dá aula de geografia, sociologia, filosofia. O senhor dá aula de todas as matérias que caem em redação. Pronto. É todas. É todas as matérias. É por isso que ele é teu coringa, né? Então, assim, quando a gente trabalha com todos os argumentos, basicamente fornecendo o aluno, a gente não pode esperar que o professor de redação, que não tem obrigação também de saber se aquele fecho, aquela relação é perfeita ou não é, se aqueles dados estão corretos, se a sinalização daquele conteúdo é essa, se a relação de término ou de intervenção mais adequada foi aquela. É por isso que eu vejo hoje, né, uma das perspectivas que a pandemia trouxe, e não foi só coisas ruins, que é a perspectiva da gente poder ter trabalhos tão bons quanto o senhor faz no seu programa, o professor Fabiano Machado faz aqui, mas sistematicamente em sala de aula. Eu acho que vai se retornar aos clubes de leitura e clubes de debate, com os professores fazendo isso, para melhorar o nível de leitura, de discussão dentro do colégio. E aí a gente começa a tirar o aluno, de certa forma, né, das mídias sociais e de assuntos que não interessam. Né? Por exemplo, se o Flamengo ganhou ou não, não me interessa. Tá? Esse nosso bate-papo aqui, além de ir para o canal no YouTube, eu transformo em podcast e aplico lá também no canal. E o pessoal vai lá e pega para escutar, fica escutando. E outra, quando vocês precisarem, pode solicitar que eu fiz um dicionário sociocultural para os alunos. Isso aí ajuda muito também, porque eu fiz por temas. Opa, qual é o tema? Ah, é isso. Ah, nesse tema nós temos esse filme, essa série, esse livro. Nós temos Nemo também. O aluno me falou Nemo na redação já. Essa é a melhor parte, na minha opinião. Eu lembro que na década de 80, todo filme tinha um final de erro. Não sei se você lembra disso. Uhum. Que a Marvel transformou nos próximos capítulos, né? Eles não inventaram nada. Ah, sim, lembrei. Quando a gente fala de literatura também, de leitura, e foi bom o colega trazer isso, a gente discrimina os autores brasileiros porque a forma que eles são colocados no ensino fundamental é agressiva. Ninguém pode ler Alienista com 10 anos. Isso é uma agressão ao autor. Eu tive vendo uma pesquisa agora, porque eu também gosto de cinematografia, eu estava levantando 40 filmes para a antiga ordem mundial, para essa perspectiva da análise, da construção, de quem é louco, não é, quem é que está certo, quem é que está errado. A grande maioria dos diretores tinha lido Machado de Assis. Aí tu pega Roman Polanski, assim, outros grandes diretores hollywoodianos que leram literatura brasileira, não citam, que nem aconteceu com Moacir Scler, que teve aquele livro roubado que transformaram no filme, né, Tigre, acho que era Tigre, né, coisa assim, alguma coisa relacionada a isso, um filme que passava na Índia. E a gente acaba vendo os nossos autores, né, sendo citados em outros países, enquanto no momento correto, né, talvez o melhor momento do amadurecimento do aluno, essa literatura já não é mais cobrada. E no Brasil, eu fui professor de vestibular durante 20 anos, dos 22 que eu tenho. Infelizmente, a gente só lê aquilo que é obrigatório para fazer a prova. E com esse monte de macete, a gente acaba nem lendo o livro, a gente quer pegar a relação para responder a questão. Só quer pegar aquilo que interessa. Eu digo para eles, utilizem livros, séries, filmes, novela, o que vocês conseguirem relacionar com aquele tema, para ter essa diversidade aí. E incentiva bastante eles, isso aí ajuda bastante. Deixar vocês agora para se despedir da nossa galera aí, e logo, logo nós vamos marcar outro papo. Foi muito bom o papo. Primeiro, professor Roger, agora, por gentileza. Olha aí. Só agradecer o convite do professor Fabiano, mais uma vez aqui,
nas redes sociais dele, poder ter o contato com os alunos, até mesmo de Santa Maria, que é uma cidade que morei por muito tempo e tenho um carinho muito grande. É um prazer muito grande conhecer o professor Vinícius também, tão longe, mas que tem a essência geográfica aí, então é muito interessante ter essa troca de experiências e visões sobre um determinado tema. E aí entra uma questão bem interessante, que alguns alunos estão sabendo muito bem aproveitar isso, outros, por uma questão psicológica, de não ter interesse ou abalo pela pandemia, ele aproveitar esses momentos de live para a preparação do Enem ou outros concursos que sejam. Porque esse é um propósito que a pandemia está nos ofertando, né? Esses dias eu estava trabalho na coordenação do ensino médio na nossa escola, e nós estávamos falando com a equipe de professores sobre a questão da quantidade de lives que nós poderíamos assistir, e isso serve também para os alunos. E aí, para me despedir e mostrar tanta importância do que era assistir uma live, eu fiz um mapeamento com alguns amigos meus que já passaram para o curso de medicina e fui saber qual foi o mecanismo que ele achou para estudar e ser aprovado. E unanimidade foi filmes, séries e documentários, pois ajudaria em toda a prova de humanas, como também na produção textual, que muito bem o professor Vinícius falou, a tão importância, e é o grande divisor de águas, né, de quem terá sucesso e quem infelizmente ficará. Então aqui o meu agradecimento e a minha passagem. Vejam as lives do professor Fabiano, visitem eternos e diferentes canais de conhecimento e aproveitem, né, porque se nós estamos um pouco mais em casa, infelizmente por causa de uma grande pandemia, pelo menos nós estamos tendo algum tempo para assistir coisas que nos tragam maior conhecimento e com certeza nos ajudará lá na frente. Então, um grande abraço. Queria agradecer ao professor Roger, ao professor Fabiano, pelo convite, e queria dizer que, pessoalmente, né, eu aprendi e melhorei como professor justamente nessas discussões com outros colegas, que é uma coisa que a gente não costuma fazer tanto no colégio, nas salas dos professores, a gente fica só fofocando, tomando café. Caso os alunos não soubessem, estou colocando para todos agora a verdade. Então, é nesse momento de troca, a gente fala mal dos alunos também, aqueles que a gente não gosta, a gente coloca apelido. Então, nesse momento de troca de experiência e conhecimento, é que a gente amadurece enquanto profissional. Eu queria agradecer pela minha formação profissional, tive a oportunidade de aprender hoje, e tenho certeza que todos que assistiram também tiveram a oportunidade de aprender. Muito obrigado, né? Aguardo um próximo convite já. Agradeço a todos. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Vamos ver um outro tema aí bem interessante que dê para trabalhar. Deixo aberto para vocês, tá? Pois esse tema aqui eu já pretendia fazer há algum tempo, e porque ele é importante, como nós temos aí o Enem chegando, deixo aberto para vocês. O Vini pode dizer, tal tema é legal. Roger, não, mas tal tema, podemos juntar, que nem o que nós fizemos, né, Roger? A importância econômica do tabagismo para o Rio Grande do Sul. Nós falamos sobre do debate. o outro lado do tabagismo. Então, é interessante, tá? Pessoal, um beijo do gordo para vocês aí e até quarta-feira no debate. Tá certo, grande abraço.